Vamos para a nossa aulinha de mistério aqui. Sejam bem-vindos, eu sou o Luiz e você está no canal Detetive A Chave, sou detetive paranormal e uma aulinha de mistérios aqui. Estou fazendo uma série de vídeos a respeito de Sete Além. Então vamos lá, mais uma compreensão de Sete Além. Primeiro, vou falar de uma visão que eu tive. Eu tive uma visão de eu vi uma bola branca no espaço. E essa bola, ela era uma bola assim, que tinha um, ela era tudo hexagonal assim. E ela era prateada, tudo hexagonal, tal. Só que ela se mexia. Ela se mexia como se ela tivesse alguma coisa dentro dela. Ela parecia um cristal, mas ela não era. Era um cristal mole, era uma capa de cristal, ela não era dura, parecia uma dura. E dentro dela parecia que tinha uma massa preta se mexendo, parecendo um monte de girino. Não sei se vocês já viram o girino. Parece que tinha um monte de girino, era até meio nojento dentro dela se mexendo. Eu sentia ela se mexendo. Eu fiquei com a visão, aí depois eu fiquei pensando. Aí um dia eu tava assistindo documentário, aí eu vi uma colmeia de abelha. Se você for olhar, a colmeia de abelha é igualzinho, só que no caso ela não é feita de cristal, não é uma capa meio prateada, cristalizada, assim, branca, não é? Ela é uma colmeia, né? Que tem as entradas em hexagonal, né? Colmeia tal, das abelhas tal. Aí isso me intrigou, eu fiquei pensando, eu falei, caramba, o que tem a ver minha visão? Eu falei, nossa, que interessante. A colmeia, ela é igualzinha. A colmeia feita na natureza, ela é igualzinha, ela é redonda e fica no céu, no alto. Fica no alto, né, pendurado. Eu falei, nossa, aí eu fiquei pensando. Aí eu comecei a analisar isso daí. Aí eu vi as abelhas. Aí eu fiquei analisando aí a colmeia e as abelhas. Aí tem o mel que ela busca. A abelha busca o mel das flores. Aí tem aqui sacrifício e céus. O que tem a ver? Sete além, tudo, o mel, sacrifício e céu, fungo, formiga. O que tem a ver? As formigas, elas são parecidas com as abelhas. Elas também têm uma comunidade e leva algo para sua toca. No caso, leva para a toca, para o buraco, para um fungo. E o fungo alimenta elas. Aqui ela leva para a abelha, para a rainha, e a rainha e eles também se alimenta do mel. Aí o que tem a ver Sete Além com isso daí? Sete Além é um reino. Sete Além é um reino invisível. Olhos compostos. Vocês já assistiram o documentário A Respeito das Abelhas? Ela tem os olhos compostos. O que são olhos compostos? São olhos parecidos com essa visão que eu tive. São uma bola cheia de hexagonais. Inclusive elas fazem a colmeia igual ao olho delas. Igual a visão que elas têm. Então, os olhos compostos, eles veem, cada espaço, cada hexagonal é um olho. E esse olho, ela vê como? Ela vê em, acho que é infravermelho. Ou é ultravioleta ou é infravermelho. Enfim, ela vê tudo mais ou menos cinza, tudo cinza, exceto algumas cores. Tá entendendo? Sete além é tudo cinza. É um reino morto, sem cor, sem vida. As abelhas vê o mundo como se fosse sete além. E só as flores ou algumas outras cores, ela vê três cores. Só essas três cores, olha só o mistério, acho que três cores ela não vê em cinza. Que é ultravioleta, eu acho. Então, elas vê o que? Elas vê o nosso mundo, é como eu disse, ela vê o mundo, o nosso mundo como sete além. Aí onde entra aqui reino, que Jesus falou de reino,
vos é chegado o reino do céu. Por quê? Porque Jesus também via que esse reino é Sete Além. Onde nós moramos ao lado, no meio de Sete Além. Só que Sete Além em espírito. Então Jesus falava, vos é chegado o reino do céu. Por quê? Porque ele via Sete Além. E ele sabia, ele via, como as abelhas, os olhos compostos das abelhas vê o mundo como Sete Além. Então, elas vê o mundo como Sete Além. Aí o que acontece? Ela vai nas flores, porque ela reconhece as flores pelas cores, que ela fala ali é uma flor por causa do ultravioleta lá, ou o infravermelho, não lembro bem. Eu sei que é três cores só que ela vê. Ela vê as flores, ela pega o mel das flores. O mel das flores é o quê? É a gordura. É uma gordurinha. Ela pega a gordurinha e leva para a rainha, na colmeia, o mel. Olha só como isso imita o reino de Deus, o reino do céu. O sacrifício, quando Deus mandava lá sacrificar os animais, o que ele queria? Ele queria pegar os animais, fazer lá a carne lá e queimar o quê? A gordura. Então, o que é o exemplo? O que é a conotação? A alegoria da abelha? É o sacrifício de Deus que ele vem aqui. Por isso que diz que lá em Salomão, diz que os santos de Deus, os filhos de Deus, são as rosas de Saron. Exatamente, o anjo vem aqui, como se fosse o anjo, as abelhas, e vem buscar o quê? O mel, que é o quê? O sacrifício, é o amor, a nossa atenção. O sacrifício, a gordura animal, queima essa gordura, sobe para o céu e é o sacrifício. Por isso que a Bíblia fala muito que o povo de Deus é a flor, são as flores que exalam bom cheiro para Deus. Então, é uma alegoria do que Deus nos pede, as abelhas. Repito, elas pegam a gordurinha da flor e levam para a rainha. Quando o homem ama a Deus, faz um sacrifício para Deus, ele pega a gordura animal e manda para o céu. Olha só que interessante. E também eu quero dizer o seguinte, Deus, os anjos caídos, os anjos não tem a ver com alienígenas? Tem a ver, por quê? Porque você já viu como a abelha voa? As asas dela, pela física, não tinha como ela voar. Porque as asas dela é muito pequenininha ao corpo. Então, como é que elas voam? Elas voam fazendo espiral. E nós sabemos que muitas naves alienígenas, elas usam um sistema de espiral para poder voar. Que aí tem a ver com o número 9, tem a ver com esses mistérios mesmo de alienígenas. Então, por isso que anjos e demônios, que anjos caídos, são os alienígenas, entendeu? E aí elas voam assim, elas conseguem. Então, e a inteligência delas que é muito. Então, Sete Além, Reino dos Céus, Olhos Compostos. Agora, o lado aí, vou colocar aqui. Dá pra ver Deus, né? Deus. Agora aqui, se você colocar Satanás aqui, eu vou colocar inimigo. Agora, o outro lado, que é o lado do submundo. Onde que você vê o lado do submundo? Nas formigas. As formigas têm que alimentar um fungo. Esse fungo é alimentado mais com folhas, absinto e sujeiras, porque as formigas elas são as faxineiras da floresta. De volta e meia vai aquele, a gente não vê, mas vai aquela enxurrada de formiga, limpa a floresta toda. Tudo que não presta, que tiver em decomposição, elas levam para alimentar o fungo. Essas folhas, vamos dizer, o mais principal aqui, que elas são as folhas, são o absinto da Bíblia. Apocalipse 8, capítulo 8, versículo 10. As pessoas associam aquele acontecimento para o futuro. Sim, tem mistério, pode acontecer no futuro. Mas o Apocalipse 8 já aconteceu. Porque a estrela de absinto que cai na terra, que mata a terça parte da terra, ela já aconteceu, já caiu esse absinto. Foi onde Satanás perdeu o reino dele. O reino bonito que ele tinha e se transformou em Sete Além.
um reino destruído. O reino dele era lindo. E aí, agora tá igual Sete Além, que as abelhas enxergam. Como as abelhas enxergam o mundo. E aí, ele tá aí. Esse absinto deixou ele meio morto, como está escrito lá no Apocalipse. Deixou as pessoas como envenenou as águas, mas as águas do reino de Satanás antigo, do reino antes da terra, antes de Adão. Tinha um reino antes de Adão. Envenenou as águas, terça parte das águas, tal, e deixou eles. E tinha um veneno de escorpião também, não sei se foi o absinto, ou as águas amargas, ou, ou aquelas criaturas que descem. Enfim, veneno de escorpião está escrito lá em Apocalipse, que quer dizer o quê? Quando a pessoa é mordida por veneno de escorpião, ela fica, lá no tempo de Paulo percebia, João, que dependendo do escorpião a pessoa não morria. A pessoa ficava meio problema na respiração. Para resumir, um ser humano hoje, um anjo, um homem da geração antes de Adão, daquele reino poderoso lá antes de Adão, ele era um super-herói, ele era como um Superman. Hoje nós somos super frágeis diante deles. Então nós estamos vivendo num corpo como se a gente fosse, se você for comparar os anjos diante de Adão, do reino antes de Adão, com o homem, é como se fosse uma pessoa, vamos entender que isso aqui fosse uma pessoa picada por escorpião. É um homem frágil. Entendeu? Então a nossa fragilidade aparenta diante de um anjo como um homem picado por escorpião. João viu isso naquela época, que quando o homem era picado por escorpião, ele ficava o quê? Meio morto, difícil de respirar, tinha problemas, ficava meio doente na vida, não sei, né? Tinha problemas para respirar, não era a mesma pessoa de sempre. Então ele falou, veneno de escorpião está como uma pessoa quando é picado por um veneno de escorpião. Quer dizer, ele não morre, porém ele fica quase morto, cheio de problemas. Né? Ou é desmaia, ou é momentâneo desmaia, depois volta, ou ele fica adoentado. Então, hoje o reino dos anjos antes de Adão, daquele reino antigo, eles estão em Sete Além e eles estão meio mortos. Então eles são como fungo. Então, qual que é hoje a alegoria das formigas? É o que? As formigas são o que? Os homens. Formiga, fornica, bem parecido, né? Os homens, os pecadores. Eles pegam a sujeira quando eles erram e levam essa sujeira, que é o pecado, para o fungo no submundo, quer dizer, para Satanás, que está escondido, que está no submundo, lá nas trevas, né? Que ele é o rei das trevas. Então, os homens pegam a sujeira, que é o absinto, os venenos, os males, que sujeira e absinto é quase a mesma coisa, né? Porque a sujeira ela também tem dano, tem bactérias, essas coisas. E é o pecado, né? Aqui o mel é o sacrifício, a gordura. O absinto é o pecado, que alimenta o fungo, que é o quê? Que é aquele que fica lá no submundo, que alimenta o ser humano. Quer dizer, as formigas alimentam o fungo, que fica no submundo, nas trevas, e ele alimenta as formigas. Quer dizer, quando o homem peca, ele alimenta o primeiro pecador, que é Satanás, e Satanás alimenta eles com mais pecado. Essa é a alegoria das formigas no Apocalipse, que já aconteceu, que é o reino antes de Adão. Por isso que os irmãos da antiguidade viviam 1000 anos, depois pararam de viver. Por quê? Porque aquele reino de antigamente era poderoso mesmo. Adão ainda pegou um pouco daquilo. Então, ele está no inferno da terra, o inferno contemporâneo. Né? Satanás está no inferno contemporâneo. Então, a colmeia está no céu. É uma alegoria, é uma parábola natural da natureza, que é o céu. Já o fungo está no submundo. É uma parábola, uma alegoria do inferno. Aqui é Deus, nos céus, a abelha rainha. E o inimigo, o fungo, é Satanás. É o inimigo. Então, esse é se você olhar a natureza, você vê. E aí entra o Apocalipse.
Aí aqui tem a parte aqui, reino dos céus, reino da terra. Então, você olhando para a formiga e você olhando para a abelha, você vê o reino dos céus combatendo contra o reino da terra, que é sete além, como os olhos compostos. E você vê nas formigas, você vê o reino da terra. O homem pegando o pecado, a sujeira e alimentando Satanás. Porque o inimigo ele se alimenta do pecado das pessoas. Porque se ninguém pecar, ele não tem o que fazer, ele foge. Ou ele foge ou ele tem algum problema, ele tem que fugir. Aí se ele fugir, depois ele vem, ele quer matar, porque... Agora, quando a pessoa peca, não, ele se sente bem. E ele nada mais é do que o príncipe de Sete Além, do reino caído, do reino das trevas lá, do mal lá, muita coisa ruim. Entenderam? Esse era o vídeo que eu queria passar para vocês. E se você gosta desses assuntos, se inscreva no canal e compartilhe isso com alguém. E até o próximo vídeo. Valeu!